horizontes brumosos e as costas abruptas, recortadas, onde as ondas lançam seus queixumes eternos. Em todo lugar pairam enxames de almas, duendes, gnomos, gênios tutelares ou malfeitores, aos quais se misturam as almas dos mortos, os espíritos, fujo fluido material, paixões, ódios e amores encadeiam a terra, e que se tornam errantes, aguardando uma reencarnação nova, visto que, neste ponto, os textos são formais. A Irlanda acreditava na pluralidade das vidas humanas. Em todas as épocas, e talvez mais do que em algum outro país, a Irlanda teve então a intuição, o sentido íntimo e profundo da vida invisível, do mundo oculto, desse oceano de forças e de vida, povoado de multidões inumeráveis, cuja influência se estende sobre nós e, conforme nossas disposições psíquicas, nos protege ou nos atormenta, nos entristece ou nos arrebata. É porque na história da Irlanda, como na Escócia, os feiticeiros exercem uma grande função. Os próprios santos possuem poderes misteriosos que se poderiam comparar ao magnetismo e ao dom da mediunidade. Para convencer-se disso podem ser lidas as biografias de S. Patrício e de S. Columbano, padroeiros da ilha. Duas figuras notáveis e nobres destacam-se da multidão de poetas e escritores irlandeses contemporâneos. Porque é uma verdadeira multidão que um sutil escritor, S. Terry, passa em revista, no seu consciencioso e cativante estudo sobre o movimento literário da Irlanda. Dessas duas grandes figuras, uma é a de W.B. Yeats, 18.651.939. Prêmio Nobel em 1923, que é considerado o chefe da renascença das letras irlandesas e o maior poeta da língua inglesa de nosso tempo. Penetrado de influências gaélicas, ele obtém sua inspiração nas antigas fontes nacionais, exprime a alma nostálgica e apaixonada da Irlanda. Tendo entrado na intimidade do grande poeta, Estério define de um modo original. Yeats e sua esposa, como tantos irlandeses, são adeptos das ciências ocultas. Essas pessoas se relacionam com espíritos e fantasmas, como se tivessem velhos conhecimentos. Eles se dedicam, curiosamente, aos abismos do desconhecido. Eles se movem encantados no meio dos fenômenos misteriosos dos quais nós nos desviamos, porque fugimos daquilo que não compreendemos. Sua musa, porque é celta, gosta de se envolver em véus. Toda a obra de Yeats é cheia de um vago misticismo. Ela tem uma inclinação inspirada na teosofia e nas ciências ocultas. Outro escritor, de muito talento, também exerce uma influência não menos importante sobre seu país, Georges Roussel, 1867 a 1935, considerado a consciência da Irlanda, e que a Citéria nos apresenta nestes termos. Tendo por ascendência uma personalidade magnética, uma vida pura, uma alma perfeita, Roussel reuniu ao seu redor tudo que havia de inteligente e de nobre na Irlanda, multiplicou a inspiração de todos e lhes comunicou sua chama. O misticismo de Yeats é mais poético, instintivo, o de Roussel, consciente, refletido. Das vagas aspirações sentimentais da raça celta ante o desconhecido, o mistério do mundo, Roussel fez uma filosofia, um princípio de ação. Ele também é um adepto das ciências ocultas, mas, cada vez que o interrogam sobre suas relações com o invisível, mostra-se cheio de discrição. Quando o pressionam, diz somente: o que eu sei é pouca coisa. Descobri que a consciência pode existir fora do corpo, que se pode, às vezes, ver entidades que estão muito longe, que se pode mesmo falar com elas a centenas de quilômetros. Já falaram comigo desta maneira. Sei, por experiência, que os seres sem corpos físicos podem agir sobre nós profundamente. Um deles lançou-me fluidos vitais e, enquanto isso durou, me parecia ser chicoteado com eletricidade. Estou convencido de que me recordo das vidas passadas,
E conversei com amigos que se lembram igualmente. Nós até temos falado, juntos, dos lugares onde tínhamos vivido. Também vi seres elementares e os observei junto com aqueles que foram meus companheiros de descoberta. A obra de Russell é rica de fugas para o infinito e para o além. É assim que ele escreve no cabeçalho de seu primeiro livro, Para a Pátria. Eu sei que sou um espírito e que parti outrora do eu ancestral para tarefas ainda não acabadas, mas sempre repletas da nostalgia do país natal. E afirma as vidas sucessivas, que são várias etapas que conduzem à sabedoria, à purificação na essência divina. Além destes dois escritores, Yeats e G. Russell, justamente célebres, poderíamos acrescentar um grande número de outros menos conhecidos, visto que a literatura da Irlanda é uma das mais ricas da Europa, pela variedade e pelo valor das obras que a compõem. Ela exprime com uma sensibilidade encantadora, ao mesmo tempo que uma grande força, as aspirações, os sonhos, as alegrias e as angústias da alma céltica. Através da história dramática dessa ilha que soube, pelos seus próprios meios e sem nenhum auxílio externo, reconquistar sua independência, reencontra-se, sob a pena de seus escritores, este mesmo gosto dos mistérios do além, do sentido encoberto das coisas, desse sentimento profundo do oculto que caracteriza essa raça. Sob os véus do cristianismo aparece a alma primitiva dos antigos celtas. Ela vibra na poesia gaélica como nas cordas das harpas de Oceã. O mundo invisível é, para seus bardos, uma realidade viva, e se lhes acontece, algumas vezes, atribuir-lhe nomes e formas fantasiosas, eles não reconhecem menos, sob seus aspectos diversos e inconstantes, a sobrevivência e a imortalidade da alma humana. Portanto, nos nossos dias, o sentimento do oculto tomou, na Irlanda, nuances mais nítidas e mais precisas. Ele se revestiu de uma forma experimental, tornando-se uma ciência, um método que tem suas regras e suas leis. Nesse país, como em todo o Ocidente, os fenômenos do além são agora observados, estudados por técnicos conhecedores dos processos de laboratório e que prosseguem essas experiências num rigoroso espírito de controle com uma atenção escrupulosa. Os resultados obtidos pelo professor Crawford, de Belfast, com a senhorita Gallagher tiveram grande repercussão. Mas a obra mais importante sobre esses fenômenos é, certamente, a de Sir William Barrett, professor da Universidade de Dublin, membro da Academia Real de Ciências e um dos fundadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, da qual foi presidente honorário. Seu livro No Limiar do Invisível, traduzido para o francês e para o português, publicado em 1923, é um dos mais notáveis que tem sido escrito sobre esse vasto assunto. Ele resume, de forma clara e com uma grande profundeza de vistas, os frutos de meio século de observações e experiências. Recomendamos sua leitura e dele nos limitaremos a citar as belas conclusões. A mudança mais radical do pensamento, desde a era cristã, será, provavelmente, a aceitação, pela ciência, da imanência do mundo espiritual. A fé cessará de hesitar ao se esforçar em conceber a vida do invisível. A morte se despojará do terror que inspira os próprios corações cristãos. Os milagres parecerão apenas relíquias supersticiosas de um tempo bárbaro. Pelo contrário, se, como eu acredito, a telepatia é indiscutível, se os seres da criação se impressionam reciprocamente sem a voz nem a palavra, o Espírito Infinito, cuja sombra nos cobre, será, sem dúvida, revelado, no correr dos séculos, aos corações humanos capazes de entendê-lo. Para algumas almas privilegiadas foram dadas a intuição, a clarividência, a palavra inspirada, mas todos nós, às vezes, percebemos uma voz dentro de nós mesmos, débil eco dessa vida mais ampla que a humanidade expressa lentamente, porém, seguramente, à medida que os séculos passam.
Mesmo para aqueles que estudarão esses fenômenos apenas sob o ponto de vista científico, o lucro será imenso, fazendo-lhes mais evidente a solidariedade humana, a imanência do invisível, a soberania do pensamento e do espírito, em outras palavras, a unidade transcendental e a continuidade da vida. Não estamos separados do cosmo nem perdidos nele. A luz dos sóis e das estrelas nos alcança. A força misteriosa da gravitação une as diferentes partes do universo em um todo orgânico. A mais pequena molécula e a mais distante trajetória estão sujeitas ao mesmo meio. Mas acima, e além desses vínculos materiais, está a solidariedade do espírito. Do mesmo modo que a significação essencial e unidade de um favo de mel não estão na cera dos alvéolos, mas na vida e no propósito de seus construtores, do mesmo modo o verdadeiro sentido da natureza não está no mundo material, mas no espírito que lhe dá sua interpretação, que suporta e une, que vai além e cria o mundo fenomênico através do qual cada um de nós passa um instante. Capítulo 3. O país de Gales. A Escócia. A obra dos bardos. Era uma terra importante, austera e imponente, a do país de Gales, antes que a indústria moderna tivesse coberto de chaminés de usinas, perfurado por inúmeras bocas de minas e obscurecido seu céu com espessa fumaça. Hoje ainda podem ser notados os resíduos da ação das forças subterrâneas que esculpiram suas colinas, alteraram suas montanhas, como aquela de Snowdon, esse monte sagrado que domina toda a região, ultrapassa 1000 metros de altura e cuja origem vulcânica é evidente. Em todo lugar, magmas de lavas e de pórfiro alternam-se com rochas e terrenos eruptivos, formando camadas em desordem que a geologia designa pelo nome de Cambrianas, que foi o nome primitivo da região. No relevo de suas montanhas, Gales do Norte reúne a graça dos vales e a abundância das torrentes. A Escócia também conheceu e conservou restos de manifestações dessa potência que ergueu cumes abruptos. Foi ela que levantou essas muralhas de granito, de basalto, de pórfiros, que margeiam o canal caledoniano e se prolongam até a costa da Irlanda sob a forma de colunata imensa, conhecida sob o nome de Calçada dos Gigantes. A Escócia tem, além disso, a poesia, a beleza triste e severa dos seus lagos, de seus pantanais e de seus planaltos solitários, semeados de urzes róseas e de musgos de todas as cores. A parte norte é encrespada de picos, sempre envolvidos de neblina, mas tão imponentes quando se tingem de púrpura, no crepúsculo, ou de raios esbranquiçados da lua. Acrescentemos as penínsulas escarpadas que se prolongam ao longe no mar, os promontórios incessantemente batidos pelas ondas, e se terá uma ideia dessa natureza formidável onde se ramifica a cadeia mestra que serve de coluna vertebral à Grã-Bretanha. Uma longa guirlanda de ilhas contém as chamadas terras altas da Escócia, e uma delas, Staffa, possui a célebre gruta de Fingal, semelhante a um templo, e onde cada dia a maré crescente executa sua cantiga queixosa. A raça dócil e forte que se adaptou a esses países parece ter bebido neles, na sua natureza grandiosa, as qualidades viris que a distinguem e, principalmente, toda essa vontade firme que, através dos tempos de provas, conserva, apesar de tudo, a esperança de uma renascença e de uma vida eterna. A causa desse fenômeno nos é revelada pelo espírito Allan Kardec em uma das mensagens que publicamos adiante. Ele provém da corrente céltica que, desde os tempos primitivos, se estendeu no nordeste da Europa, impregnando profundamente o seu solo, e de onde seu magnetismo atingiu os habitantes e, pouco a pouco, as gerações que ali se sucederam. É preciso notar, com efeito, que os ingleses e os saxões que vieram do leste possuem um caráter bem diferente, mais positivo e prático, menos inclinado para o ideal. Se, por exceção, encontram-se entre eles naturezas mais idealistas,
É raro que elas não se liguem por laços anteriores a alguma origem céltica. Tais são, por exemplo, Conan Doyle, Bernard Shaw e tantos outros, que, por mais ingleses que sejam, pela cultura e pela língua, não provém menos de um tronco irlandês. Apesar das eternas perseguições, os anglo-saxões nunca conseguiram domar o sentimento nacional, o caráter étnico dos galeses e dos escoceses. Bem longe de os assimilar, eles foram, isto sim, assimilados pelos anglo-saxões, cada vez que entraram em contato permanente. É assim que os operários ingleses, atraídos ao país de Gales pela indústria mineira, adotaram rapidamente os hábitos e mesmo a língua desse país. Graças à sua energia persistente, o Principado de Gales soube guardar a sua autonomia administrativa, assim como as grandes franquias para suas escolas, colégios e universidades, e até mesmo para sua Igreja Nacional. Ele conservou sua língua e sua literatura, de tal modo que a cidade de Cardiff e o condado de Glamorgan tornaram-se os focos mais intensos da propaganda céltica, onde se imprimem e se publicam todas as obras dos bardos antigos e modernos. Dali partiu o primeiro sinal do movimento pancéltico que reúne, todos os anos, delegados vindos de todos os pontos do horizonte para confraternizar num mesmo espírito e num mesmo coração. Se a força vital de um povo é sua alma, fé na justiça imanente e num além compensador, pode-se dizer que os galeses estão de tal sorte impregnados por ela que sua convicção recai sobre todo o seu estado moral e social. Com efeito, nota-se ali uma coisa bastante rara na França, é que os tribunais frequentemente não entram em função por não haver acusados nem culpados para julgar. O alcooísmo, esse flagelo dos países célticos, ali também está em decréscimo. Encontram-se esses mesmos fatos na Escócia, em grau menor. Os galeses, em geral, acreditavam firmemente no mundo dos espíritos e nas suas manifestações. Eles apresentam, às vezes, nomes e formas muito fantasiosas para isso. Seus relatos deixam uma grande margem para a imaginação. Entretanto, do conjunto dos fatos relatados se deduz uma série de testemunhos que não saberíamos recusar. Por exemplo, no que se refere aos espíritos batedores da mina, esses seres invisíveis que, por seus golpes surdos, prolongados, repetidos, encorajam os mineiros e dirigem suas pesquisas em direção aos melhores filões. Eis o relatório redigido, sobre esse assunto, pelo engenheiro Merris, homem muito estimado pelo seu saber e sua probidade, publicado na revista Gentleman's Magazine. As pessoas que não conhecem as artes e as ciências ou o poder secreto da natureza zombarão de nós, mineiros de Cardigan, que acreditamos na existência dos batedores. Eles são uma espécie de gênios bons, mas inapreensíveis, que não se veem, mas se ouvem, e que parecem trabalhar nas minas, isto é, que o batedor é o representante ou o precursor do trabalho nas minas, como os sonhos o são de certos acidentes que acontecem. Quando foi descoberta a mina de Sgair Ypsilon, os batedores nela trabalharam ativamente, noite e dia, e um grande número de pessoas os ouviram. Mas, após a descoberta da grande mina, não foram mais ouvidos. Quando comecei a explorar as minas de Oinewood, os batedores agiram tão fortemente, durante um certo tempo, que assustaram os jovens operários. Quando removíamos as camadas de rochas, antes de chegar no mineral, é que os ruídos se fizeram mais fortes. Eles cessaram quando nós atingimos o mineral. Sem dúvida, nossas asserções serão discutidas. Afirmo, entretanto, que os fatos são reais, mesmo que não possa nem pretenda explicá-los. Os sépticos podem sorrir, quanto a nós, mineiros, continuaremos a nos alegrar e agradecer aos batedores, ou melhor, a Deus, que nos envia seus conselhos. Os fenômenos de assombração não são raros no país de Gales. Cita-se de bom grado tal casa ou tal castelo que os conheceram e suportaram.
O Sr. Ligofic, na sua viagem a Cardiff como delegado bretão à Grande Assembleia Solene de 1899, recolheu uma grande série de relatos desse gênero, que ele publicou no seu livro L'Homme Bretonne, a Alma Bretã. A maioria desses relatos nos parecem muito marcados de superstição. Cremos, portanto, que devemos indicar um testemunho sério, o de Lady Herbert, ilustre patriota galesa, descendente dos antigos reis Quiris, que recebia a delegação no seu castelo de Lanover. O Sr. Ligofic cita a conversa que teve sobre esse assunto com essa grande dama. O exemplo vem do alto. Não se diz na Inglaterra que a própria rainha tem seu fantasma que ronda os apartamentos de Windsor? E esse fantasma, vestido de negro, não é outro senão a grande Elizabeth. O lugar-tenente Glenn, de guarda na biblioteca, percebeu como o fantasma penetrou no quarto contíguo. Ora, esse quarto não tinha saída, mas tivera uma, outrora, durante a vida de Elizabeth, e que foi fechada depois. O lugar-tenente correu atrás do fantasma e chegou justo a tempo para vê-lo introduzir-se na parede. O fato se reproduziu diversas vezes e o temor foi tão grande, em Windsor, que foi preciso dobrar a guarda da noite. Windsor tem sua dama negra, meu castelo de Colbrooks tem sua dama branca. Vós perguntais qual o sentido dessas aparições? Ora, como a Igreja nos explica, são almas em sofrimento que pedem piedade dos vivos esquecidos. Os outros espectros têm a função de avisadores. É o caso, creio, da Dama Negra de Windsor. Sua presença anuncia sempre algum fato grave, uma guerra ou catástrofe próxima. Os avisos, ou como vós dizeis na Bretanha, os intersignos, revestem todas as formas. Algumas vezes essas formas são especiais para certas famílias. Os Grey de Ruthven são avisados da morte de seus membros pela aparição de uma carruagem, com 4 cavalos negros. A família Airlo, quando um dos seus membros está perto da hora da morte, ouve um rufo de tambor. Em um jantar, estando presente um desses Airlo, alguém lhe perguntou como passar tempo. Qual é, então, o intersigno de sua família? O tambor. E, como para atestar o fato, um rufo, surdo e velado, soou ao longe. Lord Airlo empalideceu. Algum tempo depois, um mensageiro veio anunciar que um dos membros de sua família estava morto. Os MacGuenline, descendentes do célebre clã desse nome, possuem há séculos, no norte da Escócia, o velho solar de Fairdu. Uma grande abóbada curvada lhe dá acesso, e julga-se que a pedra que serve de base para essa abóbada começa a tremer quando um MacGuenline vai morrer. Os casos de castelos e lugares assombrados são tão numerosos na Escócia que deixamos de citar todos. Sabe-se que esse país é a terra clássica dos videntes, dos fantasmas e dos espíritos familiares. O aspecto melancólico de suas regiões, cobertas de neblina, e de suas ruínas presta essas visões e as evocações. Ainda em nossos dias, a sombra de Mary Stuart não apareceu a Lady Caithness, duquesa de Pomar, na Capela Real de Holyrood, onde se alinham os túmulos dos reis da Escócia. Em sua suntuosa casa da rua Bray-Montier, em Paris, em dias de reuniões psíquicas, a duquesa se comprazia em nos contar sua palestra noturna com a infortunada rainha. A ilha de Manus oferece também um belo exemplo de ressurreição céltica. Ela possui um parlamento autônomo, uma sociedade preservadora da língua Manx, jornais, serviços religiosos de Manx, escolas, etc. Quanto à Cornualha inglesa, seu dialeto, o córnico, também não está extinto como se pretende, pois um certo número de famílias ainda o falam. Assim escreveu Ligofic. O cornualhense, como o breton da França, a quem se assemelha tão estranhamente, permaneceu em comunicação permanente com o além. Ele vive, como um bretão, numa espécie de familiaridade dolorosa com os espíritos dos mortos, consultando-os,
ouvindo-os e compreendendo-os. O país de Gales é considerado como o mais antigo e o mais importante foco ou escola de bardismo. Eis o que Jean Reinald escreveu sobre esse assunto na bela obra L'Esprit de la Gaule, página 310. Pode-se dizer que os druidas, convertendo-se ao cristianismo, não se extinguiram totalmente no país de Gales, como na nossa Bretanha e em outros países de sangue gaulês. Eles tiveram, logo em seguida, uma sociedade, solidamente constituída, dedicada, principalmente na aparência, ao culto da poesia nacional, mas que, sob o manto poético, conservou com fidelidade a herança intelectual da antiga Gália. É a sociedade bárdica do país de Gales, que se manteve como sociedade ora secreta, ora legalizada, desde a conquista normanda, e após ter, primitivamente, transmitido por via oral sua doutrina, como imitação da prática dos druidas, decidiu, durante a Idade Média, confiar secretamente a escrita as partes mais essenciais dessa herança. Na realidade, o bardo é um poeta, um orador inspirado. Pode-se compará-lo aos profetas do Oriente, a esses grandes predestinados sobre quem passa o sopro do invisível. Na nossa época o título de bardo perdeu seu prestígio, devido ao abuso realizado, mas se voltarmos ao sentido primitivo do termo, notaremos a presença de importantes personagens como Taliesin, Aneurin, Liuarchen, etc. Após tantos séculos, seus sotaques viris, quando eles afirmam seu patriotismo e sua fé, fazem ainda vibrar as almas cêlticas. Não é preciso ver na obra dos antigos bardos um simples exercício do pensamento, um jogo do espírito ou uma música de palavras. Seus versos e seus cantos constituem um comentário e um desenvolvimento das tríades, um ensino, uma arte que abre perspectivas imensas aos destinos da alma, elevando-a para Deus. Ela confere a seus intérpretes uma espécie de auréola de apostolado. Esse ensino representa um adiantamento enorme sobre os tempos futuros. Tomemos, por exemplo, L'Chant du Monde, o Canto do Mundo, de Taliesin, segundo Bardas, Cade. Godel, um livro celta. Diz este bardo: grande viajante ao mundo, enquanto ele desliza sem repouso, permanece sempre na sua estrada. E quanto à forma dessa estrada é admirável para que o mundo nunca saia dela. Ele descreve assim o caminho do globo através do espaço, muito antes das descobertas de Galileu que puseram fim ao antigo preconceito bíblico da imobilidade da Terra. Sejam quais forem as constatações que se levantaram sobre a data exata dessas obras, não se pode duvidar de que elas não sejam bem anteriores à ciência da Idade Média. O mesmo ocorre com o conjunto das tríades que afirmam a natureza espiritual do ser humano, a evolução da alma por vidas sucessivas através dos renascimentos, verdade que a ciência atual começa aos poucos a entrever. Esses inspirados também eram videntes. Suas faculdades psíquicas lhe permitiam mergulhar no futuro e ler as vicissitudes, os reveses, as provas dolorosas que aguardavam os povos celtas. Mas eles sabiam que o ideal gravado neles não podia perecer. Eles sabiam que o sofrimento tempera as almas e que, mais tarde, esses povos restituiriam às civilizações, pervertidas pelos excessos do materialismo, o conceito elevado que constitui todo o valor da vida e mostra ao homem o caminho reto e seguro. Os grandes antepassados voltaram mais de uma vez sobre a terra, seja na Inglaterra, seja na França, em novos corpos. Eles tiveram nomes ilustres que nós poderíamos citar, mas abusaram tanto desses nomes célebres que preferimos deixar aos pesquisadores o cuidado de reconhecê-los entre aqueles que conduziram bem alto, através dos séculos, a tocha da arte poética e do pensamento radiante. Capítulo 4. A Bretagne francesa. Lembranças druídicas. Nossa Bretagne sempre foi muito descrita, dispensando que eu me detenha em evocar suas paisagens. Terra de granito, com suas florestas extensas,
suas regiões imensas, suas costas recortadas que as ondas desgastam sem cessar. Armurique foi durante longo tempo, na Gália, o refúgio dos druidas, a cidadela do celtismo independente. Depois, o cristianismo aí penetrou, mas assim como as camadas geológicas se superpõem sem se destruírem, assim o fundo primitivo persistiu sob o apoio do culto novo. A tradição étnica reapareceu em mil formas sob os véus de uma religião importada do Oriente. Pois, nessa terra de eleição, nas épocas mais diversas e sob as formas mais variadas, é sempre o mesmo pensamento importante e solene que se desenvolve. Desde as pedras megalíticas de Karnak, Menires e Dólmens, até os ossários e calvários, igrejas góticas e campanários de nossos dias, é sempre o mesmo símbolo de imortalidade que se afirma, a mesma aspiração de quem passa para quem fica, em uma palavra, da alma humana até o infinito. Mais do que em qualquer parte da antiga Gália, a Bretagne conservou a firme crença no além, na sua vida invisível, na presença e nas manifestações dos mortos. Se o cepticismo e o espírito crítico existiram em certas cidades, o interior e as ilhas guardaram o sentimento de uma intensa espiritualidade. Quando o rumor do oceano aparece e estronda nas dobras da costa, quando o vento passa gemendo sobre a região, agitando as giestas e as ramagens, a alma bretã, no fundo das choupanas, crê ouvir a voz dos mortos chorando sobre o seu passado. Na época em que percorria, como turista, os campos de Finisterre, tomei como guia um homem da região, que me serviu de intérprete, pois eu não conhecia perfeitamente o dialeto que estava muito em uso nessa paragem distante. Ora, um dia, chegando a Kergreven, entrei num caminho cavado, cercado de carvalhos anões, tido como o mais curto, conforme o mapa do estado-maior que eu tinha sempre comigo. Mas meu guia me parou de repente e me disse, com uma espécie de pavor, que há 2 anos não se passava mais por esse caminho, que era preciso dar uma grande volta. Tive muita dificuldade para obter dele as explicações claras, mas, enfim, ele acabou por me confessar que um sapateiro de Lampaú se enforcara nesse caminho e seu espírito assombrava ainda os transeuntes, e por isso não utilizavam mais essa rota. Não levei isso em consideração e lhe pedi para me indicar a árvore do suicida. Ele o fez com vigorosos sinais da cruz e gestos de inquietude. O Sr. Libras, no seu livro La Legende de la Mort chez les Bretons Armoricains, cita o caso de um coveiro que, tendo violado, por ordem do cura de Penveyman, a sepultura de um morto antes do prazo legal, recebeu a visita noturna e as censuras do espírito do morto, que só cessou de o assombrar com o benefício de orações pronunciadas em sua intenção. Apesar dessa reparação, o cura morreu alguns dias depois, e a opinião pública atribuiu a causa da morte à vingança do morto. Outro fato anotado pelo mesmo autor, Maria Goriot, da vila de Mingen, perto de Paimpol, deitou-se uma noite, após ter colocado perto de seu leito o berço em que dormia seu filho. Acordada por choros durante a noite, ela viu seu quarto iluminado por uma luz estranha e um homem, inclinado sobre a criança, que a balançava levemente, cantando, em voz baixa, um refrão de marujo. Ela reconheceu seu marido, que partira há 1 mês para a pescaria na Islândia, e notou que de suas roupas escorria a água do mar. Como, exclamou ela a traço, tu já estás de volta. Toma cuidado, pois vais molhar a criança. Espera, eu vou me levantar para acender o fogo. Mas a luz se esvaeceu e, quando ela acendeu o fogo, verificou que seu marido havia desaparecido. Ela não deveria mais revê-lo. O primeiro navio que voltou da Islândia comunicou que o barco em que ele tinha embarcado naufragara, com perda de corpos e bens, na mesma noite em que Goriot apareceu debruçado sobre o berço de seu filho. Encontram-se nas diferentes obras do Sr. Libras, professor da Faculdade de Letras de Rennes, vários fenômenos da mesma ordem. Eis como ele se exprime,
sobre esse assunto, no prefácio do livro acima citado. A distinção entre o natural e o sobrenatural não existe para os bretões. Os vivos e os mortos são, do mesmo modo, habitantes do mundo e vivem em perpétua relação uns com os outros. Não se espantam mais de ouvir o sussurrar das almas nos juncos, assim como ouvem os pássaros canouros cantarem, nas cercas, seus chamados de amor. É verdade que as narrações desse gênero são muito comuns na Bretagne, mas é preciso acrescentar que muitas vezes a imaginação popular mistura as criações fantásticas ao mundo real dos espíritos. São as almas dos mortos e também dos duendes, corigans, foliquede, etc., que frequentam as moradas dos homens e também as planícies, praias e bosques, de tal maneira que, às vezes, é muito difícil saber se onde está a verdade nessas narrações que se permutam no serão, no canto da lareira. Não é somente na expressão dos modos de ver e dos sentimentos populares, mesclados de verdades e ilusões, que se deve pesquisar o pensamento principal da Bretagne. É, sobretudo, nas obras de seus escritores, de seus poetas e de seus bardos. Ele vibra nos seus cantos, ele agita, palpita nas páginas que foram escritas. Com efeito, sob a variedade dos caracteres, dos talentos e das diferenças de pontos de vista encontra-se o mesmo fundo comum, o respeito de uma tradição que se perpetua, de tempo em tempo, e que é comum à alma própria da raça. Acrescentar entre os grandes escritores como Chateaubriand, Lamennais, Renan, Briselques e alguns outros, o tormento dos grandes problemas, a ansiedade dos enigmas do destino, a aspiração em direção ao infinito e ao absoluto. Eles carregam consigo, sobre sua cabeça, o signo augusto de todos aqueles que procuraram sondar o mistério da vida universal. Abaixo dos grandes autores que acima citamos, os bardos ocupam ainda um lugar honroso, porque sua raça não está extinta na região da Bretagne, onde ainda se encontram exemplos notáveis. Sem dúvida, eles não pretendem igualar os bardos antigos pelo seu talento ou pelo seu gênio, mas se inspiram em seu ideal. Eles têm os mesmos motivos, o patriotismo e a fé. Essa fé, é bem verdade, parece mais católica do que céltica, mas, sob suas opiniões religiosas vivazes, a centelha céltica adormece e bastaria um apelo, uma recordação, para reanimá-la. No curso de minhas frequentes viagens à Bretagne, nas minhas palestras com a gente do povo, artistas, burgueses, eu pude notar que a noção das vidas anteriores subsistia no fundo das inteligências, de modo semivelado. E não seria de outra forma entre os bardos modernos, que representam uma elite intelectual. Eles não estão exclusivamente inclinados ao passado, mas se comprazem também em contemplar o futuro. Eles sonham para Bretagne uma autonomia semelhante àquela que goza o país de Gaules, com a sua língua, a sua literatura, os seus jornais. Eles sonham com uma família forte, de costumes mais puros e baseados na tradição. Eles sonham em uma união estreita com os países de além-mar de origem céltica, aliados no sentimento de um destino comum. Eles conservam, no âmago do coração, uma confiança inalterável nos destinos da raça, no triunfo do celtismo e de seus princípios superiores, liberdade, justiça e progresso. É isso que os leva a crer numa missão sagrada, numa função social regeneradora. É isso que comunica às suas estrofes esses valores que fazem, às vezes, vibrar a alma popular. Seu verbo inflamado será suficiente para sacudir a indiferença e galvanizar as multidões? Não, certamente, porque é preciso para isso o auxílio poderoso do além, o concurso ativo do mundo invisível. Notemos que esse movimento de opinião em favor do regionalismo não é especial para os bardos. Os intelectuais de todas as classes, de todos os partidos se associam. Eles reclamam essa descentralização prometida pela Revolução Francesa, e que não foi ainda realizada. Na Bretagne,
O patriotismo local não é exclusivo. Respeitando os liames que a unem estreitamente à França, ela quer um lugar especial para a pequena pátria na grande e a manutenção da língua céltica, que é como o paládio da raça britã. O movimento pancêutico não tem, na Bretagne, o caráter separatista de que certos críticos o acusaram. É uma pena que no Congresso de Quimper, em 1924, uma ínfima minoria de congressistas tenha concebido essa vaga ideia. A divisa geral era: franceses em primeiro lugar, bretões depois. O objetivo dos dirigentes é o de regenerar a raça por um idealismo elevado, feito ao mesmo tempo de um cristianismo depurado e de um retorno às tradições célticas, em tudo o que elas têm de mais nobre e maior. É nesse sentido que todos os celtistas da França e de outros lugares simpatizam com esse movimento. A obra dos bardos bretões apresenta eclipses e desigualdades. Às vezes ela se confina na penumbra dos guers e dos guerziot. Cantos populares que os obscuros improvisadores vão divulgar, de aldeia em aldeia, de procissão em procissão traço. Mas às vezes também ela rompe em estrofes vibrantes, pela voz deste bardo cego, Ian Arguen, que em 1792, nas ruas e praças de Quimper, reanimava a chama dos entusiasmos patrióticos entre os mais indiferentes. Falemos de um contemporâneo, de Quélien, que se dizia ironicamente o último dos bardos e cuja verve, inesgotável, divertia os cafés literários e as salas de redação de Paris. Após ter criado os chamados jantares célticos, que reuniam todos os anos os bretões letrados da capital e dos quais Renan foi o ornamento mais belo, Quélien morreu esmagado por um alto, deixando uma obra densa, da qual 2 peças de teatro, ritmadas no dialeto do país de Tréguier, chamadas Anaik e Perrinaik, ele esperava representar na sua querida Bretagne. Coisa estranha, Quélien parecia ter previsto seu fim trágico, pois escreveu no prefácio de sua Bretagne Armoricaine: tenho o pressentimento de que as tempestades da vida me levarão antes do tempo. Alguns viram, nessa morte acidental, uma punição por ele ter desencaminhado o bardismo nos cabarés da colina de Montmartre. O Sr. H. de la Villemarquet publicou, em 1903, uma coletânea considerável de poemas e de cantos populares da Baixa Bretagne que foi objeto de contestações e de críticas intermináveis. Aí se encontram, entretanto, coisas muito interessantes, de belos ritmos e sugestivas evocações, em outras palavras, a expressão das alegrias e das dores de um povo inteiro. Não está na minha ideia lembrar aqui as polêmicas ardentes, originadas a propósito de fraudes literárias atribuídas a certos escritores celtistas, ainda menos nelas tomar parte. Esses debates e discussões fazem ressaltar todo o preconceito e o fanatismo que os interesses políticos ou religiosos podem colocar em jogo para abafar uma grande ideia que os prejudica. Pouco importa para nosso assunto, por exemplo, que a epopeia do rei Arthur e os romances da Távola Redonda tenham sido adornados pela imaginação. Pouco importa, também, que os manuscritos dos poemas de Ossian sejam a obra do advogado Macpherson ou que os senhores Loisel e de la Villemarquet tenham refeito e ampliado os cantos populares da Bretagne. Nosso alvo é bem outro. Não se trata, para nós, de fazer a crítica literária, mas de mostrar toda a beleza e a grandeza da doutrina dos druidas que se tem diminuído, à vontade. Para isso basta nos elevarmos acima das contestações, mais alto do que as rivalidades das escolas, para nos ligarmos aos testemunhos dos historiadores imparciais que viveram na própria época dos druidas e os conheceram melhor. É o que faremos no desenrolar dos capítulos seguintes. É verdade que a lenda de Merlin, o encantador, poderia chamar a nossa atenção, porque tais pensadores eminentes a consideram como poema no qual se refletem, mais brilhantemente, as qualidades e os defeitos da alma céltica. Entretanto,
Um exame atento de tudo o que foi escrito sobre esse assunto demonstrou-nos que a parte de ficção, ali, é considerável e nós preferimos deixar ao nosso amigo Gaston Luce, poeta inspirado que preparou sobre esse tema um drama lírico de grande elevação, o cuidado de lhe fazer realçar todo o interesse. Nós nos limitaremos a reproduzir estas linhas do célebre escritor Édouard Choret, tiradas de seu livro As Grandes Lendas da França, Les Grandes Légendes de France, e nas quais ele resume a longa, a heróica luta dos celtas contra o estrangeiro. Arthur torna-se, para toda a Idade Média, o tipo do cavalheiro perfeito. Desforra na qual os bretões não tinham pensado, mas não menos gloriosa e fecunda. Quanto a Merlin, ele personifica o gênero poético e profético da raça, e se ele ficou incompreendido na Idade Média, como também nos tempos modernos, é porque, primeiro, a importância do profeta ultrapassa, de muito, a do herói, depois porque a lenda de Merlin e todo o bardismo se confinam a uma ordem de fatos psíquicos onde o espírito moderno somente agora começa a penetrar. Quando, sob a inspiração de meu guia, exploro as camadas profundas de minha memória para reconstituir o encadeamento de minhas vidas passadas, se eu remonto às origens, aí reencontro, não sem emoção, os vestígios de minhas 3 primeiras existências vividas na Terra, no oeste da Gália independente. Por lembrança, eu revejo essa natureza ainda virgem, semi-selvagem, toda impregnada de mistério e de poesia, e que o homem, apesar de sua pretensão de embelezar, somente conseguiu mutilar e despojar. Revejo esses grandes promontórios, batidos pelas tempestades, que se erguem ante os horizontes infinitos do mar e do céu. Creio ainda ouvir essas grandes vozes do oceano, ora lamentosas, ora ameaçantes, e o sussurro da onda que vai morrer no fundo das enseadas solitárias, riscando sobre a praia sua orla de espuma. A vaga embaladora não seria a imagem do pensamento humano, sempre inquieto, sempre fremente e agitado. Revejo a floresta profunda, toda cheia de murmúrios de uma vida invisível, a floresta assombrada pelos espíritos dos antepassados que encantam os santuários onde se realizam os sacrifícios e os ritos sagrados. Essa floresta céltica era tão vasta que seriam precisos meses inteiros para atravessá-la, tão espessa, tão cerrada, que no verão o tempo era escuro em pleno meio-dia, sob suas abóbadas verdejantes, imponentes como naves de catedral. Todo o celta guarda no coração o amor ardente, imperecível, da floresta. Ela é para ele um símbolo de força e de vida imortal. Após o fim do inverno, não renasce ela na primavera, assim como a alma, após um tempo de repouso, volta à terra para manifestar os poderes da vida que estão nela. Nesse ponto, como em muitos outros, o ensino dos druidas se inspirou nos espetáculos da natureza. No estudo de suas leis, eles acharam uma fonte abundante de lições sempre vivas e expressivas, sempre ao alcance dos homens que ofereciam uma base sólida, uma força incomparável para suas convicções. Daí nenhuma dúvida, nenhuma hesitação, visto que eles pensavam que a natureza era uma emanação da vontade divina. É por estar afastado dele e por ter desconhecido suas leis que, desde então, o homem caiu no cepticismo e na negação. Mas então uma fé nova e pura brotava das almas, como a fonte límpida jorra do solo sob a ramagem dos grandes bosques. Espírito impetuoso e ardente, dela me impregnei a tal ponto que, apesar das vicissitudes de numerosas existências, ainda lhe guardo uma profunda impressão. Eu gostava de penetrar nos círculos de pedra, cronleches, onde se evocavam os espíritos dos mortos. Escutava, com ansiedade, as lições dos druidas, que nos entretinham com as narrações das lutas da alma no Abrede, para conquistar a ciência e a sabedoria, e sua plenitude de vida no Gwynfide, para a posse da virtude, do gênio e do amor. Sob a indicação do mestre, eu me aplicava em aprender e recitar os inúmeros versos que constituíam o ensino sagrado. Por essas experiências repetidas,
consegui dar à minha memória a destreza e a duração que dela fizeram o precioso instrumento de estudo e de trabalho que me seguiu em todas as minhas vidas ulteriores. No curso de minha vida atual eu queria rever as paisagens imponentes que, nesses tempos longínquos, com a ajuda de minhas primeiras existências terrestres, me tinham impressionado tão fortemente. Segui, detalhadamente, os cortes da costa bretanha e os restos dos grandes promontórios que as investidas da tempestade reduziram, de século em século. Nessa luta gigantesca, o oceano leva melhor e o continente recua. O homem impotente se resigna, porém, como ele se vinga na floresta. No lugar dos santuários druídicos, ambientes augustos e sagrados, não se vê senão urzes informes sem encanto e sem beleza. Eu queria percorrer Broceliande, a floresta encantada onde Merlin e Viviane abrigavam sua paixão e seus sonhos. Encontrei somente uma floresta devastada pelo machado, com as grandes superfícies desnudas, semelhantes às manchas leprosas sobre um solo empobrecido. A fonte de Barentum, de águas mágicas, é agora uma cloaca onde se agitam batráquios indefinidos. Os próprios nomes foram mudados. Broceliande tornou-se a floresta de Paimponte, propriedade do bispo de Nantes, que procedeu a derrubadas frequentes. E o mesmo ocorreu por toda a parte em que se estendeu a floresta céltica. Onde estão essas abóbadas de verde que os raios de sol atravessavam com muito custo para se lançarem sobre os musgos e as samambaias? Mas quando a terra tiver perdido o seu adorno e se tornar calva e nua, quando as águas pluviais rolarem em torrentes devastadoras, para onde o homem voltará seus olhares para desfrutar do espetáculo do universo? Um de nossos eminentes políticos não declarou que as luzes do céu foram extintas. Mas não. Viviane está morto e as estrelas brilham ainda no seio das noites profundas. Elas nos falam do poder, da sabedoria, da bondade do Criador. Elas serão sempre um símbolo de eterna esperança para a humanidade. Capítulo 5. Averghini. Vercingetorix, Gergovia e Alésia. Como uma cidadela que coroa alguns cumes de suas torres e de seus baluartes, Averghini ergue a corrente de suas montanhas acima das planícies e dos vales da França central. Dos altos planaltos e dos contrafortes descem e rolam as torrentes, os ribeirões que se transformarão, mais adiante, em grandes rios cujas bacias, dirigidas para três mares, dão à Gália esse aspecto regular, essa forma predestinada que parece, dizia Estrabão, a obra de um deus. O país dos Arvernos era, para seus habitantes, como uma terra sagrada. Os gênios invisíveis rondavam sobre suas florestas e suas montanhas. De seu solo jorravam em abundância as fontes quentes, os vapores benéficos, manifestação de um poder subterrâneo que inspirava, nesses povos primitivos, uma espécie de temor religioso. O Puy-de-Dôme, que domina toda a região por seu alto porte, era o altar gigantesco de onde a oração dos druidas se elevava para o céu, o templo natural do deus Teutates, ou melhor, do espírito protetor que simboliza a força e a bravura dos arvernos. O panorama dos montes desperta na alma uma impressão quase tão viva como as noites estreladas. Essa impressão não se exprime por palavras, mas, geralmente, por uma contemplação silenciosa, por uma admiração tanto mais viva quanto mais profundamente a alma possua o sentido de harmonia e de beleza. Ela é aumentada, ainda, no Averghini por marcas deixadas pela ação do fogo central, que, no seu esforço para alcançar a superfície, transtornou as camadas terrestres. Se do alto do Puy-de-Dôme se observa a longa cadeia de crateras que se sucedem do norte ao sul, em linha reta, e se reconstitui, pela imaginação, o período de atividade onde todos esses vulcões expeliam correntes de lavas, das quais se pode ainda seguir os rastros deixados em muitas léguas, e que as pessoas da região chamam de cheires, tem-se a visão grandiosa do dinamismo que sacudia o globo nos tempos quaternários.
O solo da Auvergne, tanto na região dos Montes Dôme quanto na região dos Montes Dor e Cantal, é gretado, crivado de crateras extintas, invadidas depois pelas águas. A mais notável é o Lago Pavin, corte vasto e profundo de paredes de pórfiros, que coroa um círculo de florestas. Pela brecha onde se escoavam outrora as lavas, hoje se expandem as águas límpidas do ribeirão Lacouze. Pelo caminho que contorna o lago, através da floresta umbrosa, se atinge o planalto elevado que domina muitas crateras, entre outras a de Monceneire, ou Montanha das Cinzas. Ali está um dos sítios mais maravilhosos de nossa região. A natureza selvagem das primeiras eras da Terra ali se revela ainda sob o enfeite cambiante das águas e dos bosques. Pelas emanações sulfurosas e pelas lamas quentes que se encontram em alguns pontos da Auvergne, pode-se crer que a atividade subterrânea não cessou inteiramente, que um despertar de forças plutonianas é sempre possível. O contato dessa natureza agreste tinha comunicado às populações primitivas essas qualidades rudes e fortes que caracterizam quase todos os montanheses. Se o sentimento que os gauleses tinham de sua origem comum, de seu parentesco de raça, se a unidade moral e religiosa que resultava fosse mudada em unidade política, os arvernenses teriam sido os primeiros a aproveitá-la. Sua província não era o núcleo ativo e, ao mesmo tempo, a principal força material da Gália. O Puy-de-Dôme era o maior santuário. Para ali convergiam peregrinos de todos os locais. Gergovia era o lugar mais importante, e Vichy, situado então em região arvernense, atraía, unicamente pela virtude de suas águas, multidões de doentes e feridos. O rei Bituite havia mobilizado 200.000 combatentes contra os romanos e a cavalaria arverna era considerada como a melhor de todas. Mas Bituite foi vencido e o Império Arverno se eclipsou durante certo tempo. Entretanto, vastos grupos políticos se formavam em outros lugares. A Federação Armoricana, no oeste, a Federação Belga, no norte de Marne. A de Auvergne se reconstituiu, incorporando todos os povos das Cévenes. Mas a rivalidade ciumenta dos eduanos comprometeu tudo. Eles recorreram a César, cujas legiões penetraram, pouco a pouco, na Gália, e fizeram aliança com ele. A influência do pérfido procônsul aumentou rapidamente e tornou-se logo ameaçadora para a independência gaulesa. É então que a grande e nobre figura de Vercingetorix, 72 a 46 a.C., aparece. Educado pelos druidas, foi na sua educação que ele adquiriu essas raras qualidades, essa elevação de caráter que o distinguiam. A morte cruel de seu pai, seu tio, queimado vivo por julgamento do Senado, por ter aspirado a coroa, lançou uma sombra sobre sua juventude e contribuiu para torná-lo, muito cedo, circunspecto, meditativo e sonhador. Ele experimentou, disse, a sensação do mundo invisível, essas intuições inexprimíveis que são, talvez, reminiscências de lembranças anteriores, formando um conjunto de coisas enterradas na subconsciência profunda e que tendem a reviver, a se expandir em plena luz. Camille Julien, tão reservado nessas matérias, não hesita ao nos ensinar que Vercingetorix, enviado cedo para a escola dos druidas, vivia na familiaridade respeitosa desses sacerdotes. Ele aprende com estes que há uma alma imortal e que a morte é uma simples mudança de estado. Eles lhe ensinam que o mundo é uma coisa imensa e que a humanidade se estende ao longe, bem fora das terras paternais e dos caminhos da caça ou da guerra. Assim o jovem imaginava, pouco a pouco, a grandeza do mundo, a eternidade da alma e a unidade do nome gaulês. Tudo em Vercingetorix lhe predispunha ao comando. Seu corpo alto e soberbo, diz Camille Julien, o indicava para a admiração das multidões. Ele tinha a superioridade física e intelectual que dá vontade uma segurança nova, e os arvernos podiam se perguntar se Lueno ou Bituite, os chefes ainda célebres da Gália triunfante,
não voltavam sob a forma juvenil do último de seus sucessores. Instruído e amado pelos bardos, tornou-se um deles. Ele sabia se exprimir em versos e empregar em seus discursos essa atitude arrebatadora que impressiona sempre os celtas. Sobre este assunto, lembremos a citação